Estamos chegando, Conexão Brasil está começando em seguida. Vai chegando então, seja bem-vindo. Os nossos apresentadores e convidados já estão chegando também. A Má já chegou, já estou chamando a Marcela, hoje me parece que de BH. Hoje a gente vai tratar sobre um tema que é mercado de palestras e a educação corporativa, com um dos especialistas nesse assunto, né? Nossa audiência já está chegando, Priscila também já está chegando aqui. Vamos ver a Pri. Olá, Brito. Chamando a Má. Vai. E aí, Má, tudo bom? Tudo BH bom? hoje? Hoje eu tô de BH e tá frio, viu que o clima mudou, né? Incrível, aqui tá calor. E aí, Pri, como é que tá? São Paulo? Mais ou menos. Tá morno. Se você sai do sol, você sente frio. Não tá tão bom assim. Mas o dia tá bonito, tá ensolarado. Olha quem tá chegando aqui, hein? Olha quem tá chegando aqui. O cara mais simpático de São Paulo. Meu amigo Césio Júnior. Olá, meus amigos! Boa tarde, boa Que noite, saudade! tudo bem? Oh, eu também, gente, eu também. Opa, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Bem, melhor Sinto-se agora. em casa nesse ambiente aqui, dia 3, né? Oh, maravilha, maravilha. Obrigado, gente. Obrigado aí pela recepção aí. Imagina, quem... Vamos fazer a contagem regressiva para a gravação do YouTube. E aí vamos começar então, tá? Perfeito, perfeito. 2, 1. Alô, Brasil! Conexão está começando. A Mineirinha hoje está em casa, BH, Priscila de São Paulo. E o nosso convidado fala de São Paulo também. Vamos começar aí com o alô da Marcela Iaco. E aí, Mineirinha, em casa hoje? Tô aqui, Brito, invernei. Sai de Brasília, vem pra cá, inverno aqui, verão lá. A gente vai se adaptando. Tô em Belo Horizonte, sim, Brito. Um alô aí pra Pri, um alô pro Césio. Olá, Marcela! A Marcela, eu tive a oportunidade de matar a saudade dela recentemente, né, Marcela? Estivemos juntos aí numa entrega do Educador Executivo e não vejo a hora também de matar a saudade da Pri, que inclusive está aqui em São Paulo também, né? Pertinho da gente aí, parece que está longe. E o do meu amigo Brito também, né? Do meu amigo Brito, né, Brito? Isso! Por incrível que pareça, hoje o calor está aqui no sul. E eu tô vendo que vocês estão no frio aí, Marcela tá com um pouquinho de frio. Priscila, como é que tá em São Paulo? Tá 25 graus hoje, eu acho que tá um dia tá bonito, mas não tá aquele sol, assim. Tá quente, tá morno, mas não tá aquele verão ainda, né? Também não é época pra isso, mas tá bonito o dia, tá bonito. Muito bom, então. Essas são as gurias do Conexão, a Má e a Pri, que me ajudam aqui a fazer o Conexão, recebendo hoje com muito prazer Césio Júnior. A gente vai conhecer bastante a trajetória dessa figura simpática da E3, que toda pessoa que passa pela E3 passa pelo Césio, não só pelo Alê, mas tem um convívio muito grande no dia a dia, né, com o Césio Júnior. A gente vai saber então em seguida, né? Consultor de treinamentos na Lidera, educador executivo na E3. Um bem-vindo bem rápido aqui, depois a gente entra em detalhes. Então, Césio, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Brito. Obrigado aí, rapaz. Prazer enorme estar com vocês aqui. Uma honra aí poder bater esse papo. Demorou um pouquinho, mas saiu, né, Brito? Demorou um pouquinho, mas saiu. Milagre! Milagre. Não, tá aqui. Tá aqui. Ô, Césio, a gente começa sempre a conexão com um quadro tradicional aí, aproveitando a expertise da nossa guria chamada Priscila Freitas, que alguns já estão chamando de Mãe Priscila, né? Que ela faz sempre uma análise corporal do nosso convidado. E, logicamente, você não vai escapar, até porque ela conhece bem você, né? Pri, análise então do nosso convidado, Césio Júnior. Eu vou dizer, hein? Ele escapou de mim, sim, já faz mais de um ano que ele tá escapando de mim. Ele me vem, cai fora.
Opa, tá vendo, Brito, que vocês me aprontaram? Mas é só para falar aqui, mais uma vez, para a nossa audiência, boa tarde aqui para todo mundo. E falar também que a análise corporal, eu sempre reforço para as pessoas que estão entrando aqui no nosso canal, aqui no Conexão, e que posteriormente possa vir ver em outro momento o nosso programa, que a análise corporal, ela constitui de uma análise corporal do rosto e do corpo. E essa análise é uma análise onde me permite entender como é o funcionamento da pessoa, o pensamento, não qual pensamento, mas como é o que ela sente em relação a como ela enxerga o mundo, a percepção de mundo que ela tem e como ela se comporta diante do mundo, diante daquilo que foi desde a infância dela, desde a vida uterina até os 5, 6 anos de idade. Então é sempre deixar claro para as pessoas que ou não estão acostumadas ou que vão ver em um outro momento, dizer que a análise corporal é isso, eu não leio pensamentos, eu sempre deixo isso bem claro, né? O meu dom não chegou nesse ponto, eu não leio pensamentos, mas eu interpreto através do formato do rosto e do corpo como é o funcionamento da mente, tá bom? Então, perfeito. O que dá aqui para entender do SESI? Tem uma mistura aí, mas, via de regra, o que eu analiso, né? Vou analisar só o rosto. Então, aqui as bochechas bem altas, eu sempre falo que isso é um traço bem forte do traço de caráter oral, aquele que tem a comunicação, aquele que acolhe, aquele que sente muito, que é muito sensível, que tem aquela participação, que gosta de ser abraçado, gosta de abraçar. E a oralidade, como o próprio nome fala, é tudo muito através da boca. Então, as sensações, tanto de calma ou de ansiedade, se dá pela boca. Então, para eu acalmar a ansiedade, é comendo, é bebendo, é falando, é chorando, é fumando, é tudo que seja pela boca. O traço de caráter oral, ele tem essa necessidade, porque lá na infância dele, ele entendeu, no momento que ele estava sendo amamentado, que esse era a forma dele entender o mundo. Uma das formas dele compreender o mundo é essa. Então, ele se torna, quando adulto, pessoa muito comunicativa, uma pessoa sensível, uma pessoa que sente, mesmo antes de uma pessoa não falar alguma coisa para você, só de você bater o olho, você já consegue sentir aquilo que essa pessoa tá passando. Se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá com raiva, tá triste. Isso é um dos traços que tem bem forte. Aqui, a testa, né, quando a gente vê a entrada aqui, é a entrada do quê? Do esquizoide, aquele que tem o quê? Visão, que tem criatividade, que tem uma visão diferenciada das outras pessoas e que também, apesar de ter a oralidade, também é um pouco o quê? Mais reservado, é mais tímido, é mais quieto. Então, o que acontece? Tem a proporcionalidade da testa, dessa parte e da boca. Então, o que nós vemos aqui? Que tem a oralidade, ela é forte, porém o traço de esquizoide é também o que contrabalanceia. Então, ora você tá bem, vou falando, vou conversando, vou me comunicando, mas eu não me exponho, porque me expor me incomoda. Então tem esse traço, e também tem um pouco do traço do masoca, do masoquista, que é o quê? Eu preciso de um passo a passo. Eu sou muito mais comunicativo, mas eu preciso de uma segurança. Eu tenho uma tendência a me manter um pouco mais estável nos lugares, porque eu preciso desse passo a passo, dessa segurança. Eu gosto de lidar com as pessoas, mas o aventureiro, ele fica na imaginação e não muito na ação. Tá bom? É só um pouquinho aí do rosto. É isso. Uau! Antes de você responder, Sérgio, agora melhorou a iluminação da Má. A Má estava no escuro aí, perto da janela, claro, no fundo, né, Má? Melhorou a iluminação. Deixa eu fazer um registro aqui, que eu estou vendo muita gente, vocês, por favor, me ajudem. Muita gente, principalmente da E3, entrando aqui na sala. Eu vi Marcelo Jaime, vi Cris Jesus, né? Tá aqui também. Tem muita gente da turma 4 aqui, viu, Brito? Ah, é? Opa! Tem, Andréia Medina, a gente está com a Malu Louro aqui também. O Reinaldo Passadori também entrou aqui. Opa! Passando o link para o pessoal, mas estava ouvindo também. Só gente da melhor qualidade aí. Deixa eu vou aproveitar aqui, que eu sou muito fã do professor Passadori. Ele me confirmou aqui, ele vai estar com a gente agora no mês de setembro, fazendo uma live também. Grande abraço, professor, e os demais pessoal aí. César, por favor, você pode fazer, né, o direito de resposta aí para a Pri, que me analisou.
hoje eu me vejo assim uma pessoa que eu gosto muito de conversar, né? Gosto muito de falar, gosto muito de pessoas, né? Mas eu de fato, né? Apesar de ter essa facilidade de me comunicar, tem aquele lado também um pouco mais tímido, que eu gosto de ficar às vezes no meu cantinho ali, entendeu? Eu preciso realmente ter uma sensação de segurança ali para poder me expor um pouco mais, né? Mas, Priscila, ó, que show! Ainda bem que você pegou leve, viu, Priscila? Porque eu sei que a sua vontade era falar mais coisa aí, com certeza. Que bom que fez sentido. Sérgio, por favor, alguma coisa da sua trajetória e toda a experiência que você tem, principalmente nesse mercado de palestras. Que legal, Brito, que legal. Bom, vou falar um pouquinho, né? Quem é o Césio, né? Como que eu vim parar nesse segmento aqui, né? Na realidade é assim, né? Hoje eu tenho aí 47 anos de idade, né? Basicamente trabalho, né? Desde muito cedo, né? Comecei a trabalhar aí aos 11 anos de idade, né? Onde tive a oportunidade na empresa onde eu trabalhava, era do ramo farmacêutico, na empresa que eu trabalhava. A gente, naquela época, tinha muito contato, né, com VHS, né, de treinamento, né? O Brito, as meninas talvez acho que nem assistiram aqui, né, Brito, os VHS, mas eu peguei um pouco dessa época aí do VHS. E aí, Brito, em um desses treinamentos aí que eu pude assistir, eu tive a oportunidade aí de ver uma palestra do Daniel Bodri, né? Que é um palestrante motivacional, né? E confesso para você que ele é fantástico, ele é fantástico. Quando eu vi aquela palestra assim, eu falei, meu Deus do céu, um dia quero ser um palestrante, né? Igual ele, né? Só que assim, né? A gente, pelo fato de não ter, assim, o conhecimento necessário na época para poder traçar esse caminho, a gente vai deixando a vida nos levar, né? A vida nos levar a ponto que a gente acabou empreendendo em outras atividades, né? E quando foi aos 32 anos de idade, fazendo alguns cursos de formação, foi aí que eu tive o start, que eu vi assim, pô, eu acho que com todo o conhecimento, toda a experiência que eu já adquiri até hoje, né? Eu acho que eu posso me arriscar também, né? Nesse segmento de palestras, treinamento, desenvolver outras pessoas. Naquele momento eu percebi que o que eu tinha de história de vida serviria para ajudar outras pessoas, outras empresas. Só que aí é o seguinte, né? Eu conheci uma pessoa na época que ela falou uma coisa que para mim fez todo sentido, né? Ela tinha falado assim, pô, mas se um médico muitas vezes faz estágio, né? Para poder executar a medicina, um advogado faz estágio, um médico faz residência, um advogado faz estágio, por que uma pessoa que vai atuar com desenvolvimento de pessoas não faz a mesma coisa? Simplesmente faz uma formação e sai atuando, né? E aquilo para mim fez sentido naquele momento, né? E aí fez tanto sentido que o que aconteceu? A gente, né, nesse exato momento, a gente resolveu, inclusive ela foi minha sócia, essa pessoa, né? Foi minha sócia, minha ex-mulher, inclusive, e aí a gente falou assim, pô, por que a gente não se propõe a trabalhar com alguém para entender os bastidores da coisa, né? Para depois a gente começar a atuar desenvolvendo pessoas. Foi aí que a gente começou uma pesquisa doida no mercado, né? Para encontrar um profissional que a gente pudesse propor assim, pô, deixa eu trabalhar contigo para aprender como é que funciona. Foi aí que eu tive a grata surpresa de encontrar o Ale Prats, né? Em um dos vídeos de uma palestra que ele fez, né? E aí eu lembro que na época eu ainda morava com a minha mãe, né? Era 3 horas da manhã assistindo aquele vídeo do Ale, eu comecei a rir demais a ponto da minha mãe achar que eu estava passando mal. E aí minha mãe foi até meu quarto para ver o que estava acontecendo, e ela começou a assistir os vídeos do Ale e começou a rir demais também, né? E aí o que eu fiz? No dia seguinte, não perdi tempo, né? Aquela veia empreendedora forte, né? Localizei o contato dele, e aí ele morava em Goiânia na época. Foi aí que eu entrei em contato e vi o que eu precisava para fazer algum trabalho com ele. Um treinamento, uma palestra em São Paulo. Então, isso foi em 2010, né? Aí de lá para cá, a gente fez o primeiro evento que nós fizemos da empresa foi com o Ale Prats, né? E aí de lá para cá não parei mais. Só que aí gostei tanto dos bastidores do negócio que até hoje
fiquei quietinho aqui nos bastidores, né? Produzindo aí palestras, produzindo treinamentos e hoje numa parceria muito boa aí com a Alepraxis, né? Que é o nosso mentor aí. E eu te falo para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter a oportunidade de ter conhecido ele. Porque assim, tem até um livro que fala, né? A única coisa, né? A gente tem aquelas pessoas que são a única coisa que vão fazer a diferença na nossa vida. O Ale é uma pessoa que faz uma diferença muito grande na minha vida e acredito que na de muita gente aí também. Com certeza na nossa também, Sérgio. Oh, que legal. Eu tô vendo aqui, olha o Matheus aí de Goiânia, tá entrando também. A Grácia. A Grácia, né? Pessoal que tá chegando aí, nos prestigiando. E, logicamente, todo mundo com saudade do César aí, que é essa grande figura do nosso dia a dia aí, né? Vamos a Marcela, então. As gurias aqui também podem participar, podem perguntar. E a primeira pergunta vem de Belo Horizonte para você, Marcela Iaco, por favor. Então, vamos lá, Césio. Olha, gente, vocês não imaginam como que eu fui parar na mão do Césio. Que, aliás, Marcelo até comentou, todo mundo passa na mão do Césio, com todo respeito, mas todo mundo passa na mão do Césio. Ou seja, o negão pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Pega muita gente. Tem muita gente que o Césio pega que é da gente cair o queixo. Césio é um grande contratante, e eu digo que ele é a mola propulsora dos processos de palestras que acontecem aí Brasil afora, porque ele já teve pessoas que a gente nem acredita que passaram por ali. Eu queria que você contasse um pouquinho desse portfólio pra gente, Césio, e de coisas assim, de bastidores engraçadas, que a gente nem imagina. Por exemplo, a gente sabe que artista da música, né, tem lá algumas preferências, gosta de algumas coisas no camarim, né, uma fruta, uma água, outras coisas, enfim. Toalhas brancas. Sabe que palestrante também tem suas preferências. Então, Sim. você já teve aí palestrantes grandes nomes aí, pessoas caras para serem contratadas, e também tem histórias de bastidores. Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Oh, que legal, que legal. Césio, antes só uma observação aqui que eu acho muito oportuna da nossa Grácia, nossa italianinha, a Grácia Arnosti, que diz: se ligar por engano para o Césio, a gente compra alguma coisa. Todo mundo na empresa sabe que o Césio é um grande vendedor. Você compra. Não, vendas eu falo, gente, tá no meu sangue, realmente. Se tem uma coisa que me diferencia hoje, né, é que tem muita gente hoje que tem vergonha, né, de falar que é vendedor, né. Eu, por exemplo, desde criança, eu já me considerava um vendedor, né, tanto que na escola, normalmente, as pessoas perguntam, né, para as crianças, o que você vai ser quando crescer, né, e aí, tipo assim, todo mundo, os amiguinhos lá falavam na época, eu quero ser médico, quero ser bombeiro. Eu fui o único da sala que falei que queria ser vendedor, né? A ponto da professora estranhar e até perguntar para minha mãe, né, o motivo do porquê que eu queria ser vendedor, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi lidar com vendas. Então, é por isso que o povo tá falando isso daí tudo aí. Mas vamos lá, e falando de bastidores, né? Falando de bastidores. Gente, eu não sei, assim, a gente sabe, né, que no meio artístico, né, muitas vezes tem isso mesmo, né? As exigências, tem aí toda aquelas solicitações que o artista faz para muitas vezes poder fazer um show, né? E aí eu confesso para vocês, assim, que eu acredito que eu sou um cara de muita sorte, né? Porque quando você quer o bem das pessoas, você também atrai o bem, né? Então, assim, se eu for falar assim para você, assim, pô, você teve já algum palestrante, né, que você contratou que foi mais exigente do que o outro? Sempre tem, né? Mas, assim, nada assim que a gente não consiga administrar, né? Então, por exemplo, hoje eu já tive a oportunidade de fazer palestras com Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Rossandro Klinge, professor Cláudio Tomanini, grandes nomes, né, do mercado de palestras e treinamentos. E aí, assim, uma coisa que para mim sempre ficou muito clara é que, assim,
quanto mais inteligente é a pessoa, mais humilde ela é, né? Então, por exemplo, pô, às vezes a gente olha assim, eu até brinquei uma vez com o Cortella, né? Falei, pô, professor, um dia para mim ficar inteligente igual o senhor, eu tenho que morrer e reencarnar umas 15 vezes, né? E estudando ali frequente, né? E aí, se você vê ele falando, ele fala, que isso, meu filho? Não precisa de tudo isso, não. A inteligência está em você. É só você saber aprender o esquema de colocar ela para fora que tudo acontece, né? Então, você começa a ver que essas pessoas, elas são muito humildes, né? Então, assim, eu, graças a Deus, até hoje, assim, não tive nenhum problema, muito óbvio. Tive alguns problemas, mas, assim, nada que não desse para administrar, né? E, assim, se eu for falar hoje de coisas engraçadas, né, com palestras, acontece às vezes, por exemplo, a gente trocar o horário de um palestrante, o palestrante, tipo assim, o palestrante não chegou, e aí você liga pro palestrante e ele fala, cara, eu falei, ô professor, onde é que o senhor tá, né? E ele, eu tô na minha casa. Não, mas a palestra do senhor é a próxima, né? Aí ele, não, mas a minha não era tal hora. E aí o professor, tipo assim, sair da casa dele e vir correndo pro espaço de eventos, ainda bem que era a mesma cidade. Mas assim, nada muito assim que a gente possa falar, pô, isso aqui foi muito fantástico. O que é legal é todo o conhecimento e a experiência que você compartilha com esses profissionais, né? Então, eu, graças a Deus, assim, nunca tive um problema muito grande, não. Até hoje tá tranquilo. Depois mais você conta aí as exigências do Ale Prates, tá? Mas fica mais pro final. Deixa comigo. Não fale isso não, rapaz. Senão ele começa a entregar aí, né? Porque ele geralmente ele fala, né? Que eu colocava sempre os palestrantes nas divulgações com uma foto maior e ele pequenininho. O que eu explico para ele é que os outros eram maior de estatura. Ele era menorzinho, então tinha que ficar menorzinho ali, entendeu? Isso ele cobra até hoje nas aulas, até, né? Ele me esquece, rapaz, ele me esquece. Eu não sei o que eu vou fazer para ele me perdoar, viu? Priscila Freitas, vai lá, Pri, você. Sérgio, tem muito. Hoje em dia, e até mesmo depois não só da pandemia, mas era um mercado que sempre existiu, mas ele não tinha essa divulgação como tem hoje, né? Então, hoje as pessoas começam a perceber que elas têm um conhecimento e que bem embalado, bem estruturado, se elas tiverem esse conhecimento, elas conseguem trazer isso para um nicho, independente até do que elas já tenham trabalhado, a pessoa consegue fazer uma transição, trazer a experiência dela e levar para uma palestra, levar para um treinamento, levar para um workshop. É só realmente ela estruturar isso. Para quem está aqui nos ouvindo e tem essa vontade de iniciar no mundo de palestras, no mundo de treinamentos, independente do nicho, qual que é a sugestão? Não, melhor, qual que é a estratégia, o passo que você daria, o primeiro passo para a pessoa ter uma ideia de como é que ela pode começar nesse meio? Tá, vamos lá, Priscila. Assim, eu costumo falar para muitas pessoas, às vezes, que assim, muitas vezes nós, ser humano, nós somos muito críticos com a gente mesmo, né? A gente se cobra muito, a gente exige muito da gente, e muitas vezes isso acaba criando na gente algumas crenças que nos impedem de dar um próximo passo, né? Então, por exemplo, hoje, nas reuniões que eu faço aqui todos os dias, no bate-papo que eu tenho com o pessoal, eu vejo muita gente boa, com potencial, com assim, informação, com conteúdo que poderia ajudar outras pessoas, mas essa pessoa, por se cobrar tanto, ela própria não se dá a oportunidade de enxergar isso, né? Então, por exemplo, hoje, assim, acho que como primeiro passo, né, que eu acho que a pessoa tem que entender que o que ela tem hoje de experiência de vida, tudo aquilo que ela já passou até hoje serve para auxiliar alguma outra pessoa, é ela entender que, assim, tem pessoas que querem ouvi-la. Esse é o primeiro passo de tudo. Por mais que a pessoa fale assim, mas eu não tenho nada de interessante para falar, sempre tem alguém que está precisando daquilo que você tem para falar. Então, o primeiro passo é você, tentar eliminar, né, essas crenças que te barram, né, de fazer isso e encarar de frente, né? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês que é uma verdade. Eu não sou diferente disso. Eu tenho muitas crenças hoje, né? Que, por exemplo, que as pessoas me pedem, às vezes, Sérgio, vem na minha empresa, vem falar aqui sobre vendas, vem falar sobre gestão de times.
E eu me coloco crenças que eu falo assim, pô, mas quem que vai me querer ouvir falar? Gente, tem gente demais que quer ouvir a gente falar. Então, o que eu falo para as pessoas é assim, ó, não tenha medo, não tenha medo, né? Não tenha medo, encara, vai lá, monta seu processo direitinho, né? Aquilo que você falou na minha interpretação, né? Eu tenho essa necessidade do processo para poder falar o que que eu vou falar, por onde eu vou começar, como é que eu vou entregar esse conteúdo. Então, assim, é se aceitar e seguir em frente aqui, ó. Como diz a nossa amiga Paula Lisa aqui, ó. Se aceitar e seguir em frente, né? O pessoal está interagindo Paulinha aqui. da turma 4, viu? Um beijo, Paulinha. Opa, isso aí. Muito bom. Césio, você passou aí, como todo mundo passou, a pandemia. O que mudou nesse mercado antes pandemia, durante a pandemia para tudo, e o que está mudando agora pós-pandemia? Você viu alguma alteração muito consistente nesse mercado de palestras, de treinamentos? Tá, vi, Brito, vi. Assim, uma coisa que eu até fico feliz, né? Não fico feliz porque teve a pandemia, né? Mas eu fico feliz porque, assim, a gente percebeu, Brito, que começou a ter um filtro no mercado, né? Um filtro, assim, porque antigamente você entregava um conteúdo presencial, e aí o que acontecia? Numa palestra, por exemplo, tá? Você tá lá numa palestra para 300, 400, 500 pessoas, e aí, muitas vezes as pessoas, por inibição, elas não abordam o palestrante para fazer pergunta. E nos eventos online, isso aí mudou. As pessoas elas fazem perguntas, elas abordam o profissional, ou seja, aquele cara que estava acostumado a ler um livro, subir no palco, descer e ir embora, receber o cachê, esse cara começou a ter dificuldade na pandemia. Então, hoje, o que a gente vem notando no mercado é que, assim, o mercado mudou porque ele está mais exigente a título de conteúdo e aprendeu a identificar quem são os profissionais que realmente vivem daquilo que eles falam. Então, assim, se para mim hoje uma das grandes diferenças, que eu fico muito feliz hoje de fazer parte da E3, porque eu sei que dentro da E3 hoje são profissionais que vivem aquilo que eles fazem, é que o mercado abriu muitas portas para quem realmente é bom, para quem realmente faz acontecer. Então, se eu for falar para vocês hoje a principal mudança no meu ponto de vista, é justamente isso. Beleza? Muito bom, então. Estamos aqui no Conexão Brasil com o Césio Júnior, esse nosso grande amigo da E3 de todas as horas. Todo mundo que chega na E3 conhece primeiro o Césio, né? Passa pelo além e continua com o Sérgio no dia a dia, sempre nos apoiando. Muito obrigado, meu amigo. Nós vamos agora, então, à crônica da Marcela Jacob, que fala sobre comportamento, né? O que você tem hoje aí, Mineirinho? Comportamento, o que não deveria sair de moda. Antes da gente falar, mandar um beijo para o Marcelo. O Marcelo falou assim, o maior diferencial do Césio é que ele realmente se importa com o cliente. Ele acaba se tornando um amigo. Obrigado, Marcelo. Mandar um beijo aqui para a Rosana. Ontem à noite ela me mandou uma mensagem no Insta, falou que acompanha a gente sempre. Rosana, um beijo para você. Um abração para o Eduardo Júnior, o cara que sabe tudo de finanças, formado agora na última turma do E3 também, nosso grande colega. Foi o nosso primeiro entrevistado aqui no Conexão Brasil, vocês lembram? E que está voltando já em seguida já. Grande abraço, Eduardo. Eduardo, inclusive, é outro parceiro antigo nosso aí também, né? Já produzi aí vários cursos com o Eduardo aí. Profissional também, tem muito orgulho de trabalhar com ele aí, por tudo aquilo que ele entrega para as pessoas, né? Um dia, com mais tempo, eu vou contar para vocês, mas temos histórias muito bonitas aí com o Eduardo aí, de pessoas que ele ajudou e que deram uma virada na situação financeira deles. E, tipo assim, depoimentos fantásticos aí. É um cara também que compensa ser seguido aí. A gente seguir ele. Muito bom, Eduardo. Muito bom, César. Então, vamos lá, Mar. Então, na verdade, a minha crônica é uma crônica da vida real. Eu fui contactada pelo Heraldo há 1 ano e pouco atrás. E, na verdade, a gente estava tentando uma parceria para a empresa onde eu trabalho. E ele me colocou em contato com o André. E aí, conversando com o André, eu falei, André,
entendi, o produto educacional de vocês é maravilhoso, enfim, eu entendi tudo, mas como que eu faço para colocar a minha foto aí? Aí ele falou, eu vou te passar para você conversar com uma outra pessoa. Aí eu falei, gente, mas escola cheia de gente, né? Conversa com um, depois conversa com o outro, aí vai conversa com o outro. E aí ele me passou para o Césio. O Césio um dia me ligou. Isso tem 1 ano e pouquinho, viu, Césio? Exato. E o Césio me ligou e começamos a conversar sobre o trabalho dele, sobre o meu trabalho, sobre quem eu era e sobre todos os detalhes, né? O que eu fazia. Foi quase uma mentoria para o Césio. Qual era o meu propósito, o que eu gosto, o que me deixa feliz, o que me deixa satisfeita, com o que eu já trabalhei. Então, assim, o processo, o Césio, quando lá atrás entendeu que o propósito de vida, a missão dele era ser vendedor, ele deu pra gente um benefício. Ele trouxe pra gente um lado bom do que é o vendedor. Porque a gente tem, às vezes, uma certa birra ou antipatia, porque você é aquele vendedor que você chega na loja e você quer sozinha olhar as suas coisas e você mesma vai escolher, ou você liga para um lugar para saber uma informação, o preço de um produto, e aí aquela enrolação toda, ou alguém te liga querendo vender uma coisa que você nem quer comprar. Então, o César, assim como o Marcelo disse, é um vendedor, e eu acho que a crônica sobre as vendas é sempre uma crônica sempre verdadeira e honesta, porque a gente tem o outro lado do que é o ser um vendedor, né? E eu quero trazer aqui um comportamento de vendas que eu valorizo, que é a honestidade, a verdade, sobretudo, e o respeito. Porque é honesto o produto que eu estou vendendo, ele vai te entregar o que ele diz. A verdade é que a gente vai entregar isso, mas a gente não vai entregar aquilo. Essa expectativa sua, nós vamos atender. Essa daqui é o teu dever de casa. E o respeito. Eu não posso agora, eu não sei agora, eu preciso de um tempo para pensar. Porque às vezes o vendedor fica ali na tua cabeça, ele não respeita o seu tempo, o seu momento, o seu financeiro, muitas vezes, né? A sua história. E às vezes eu já comprei coisas que eu não queria comprar, fui induzida, e isso é um bom vendedor? Não. Um bom vendedor é aquele que te respeita. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é isso, é a história que eu vivi com o Césio. E posso emendar? Pode. E aproveitando para perguntar assim, onde você fez escola, Césio? Você precisa capacitar vendedores nesse perfil pessoal. Aonde você fez escola? Você disse que quando era criança disse que queria ser vendedor. Qual foi a sua primeira venda? Bom, a minha primeira venda, né? Na realidade, não foi nenhuma venda, né? Foi uma negociação. Eu lembro, né, que, tipo assim, eu ainda quando criança ainda, né? Acho que eu devia estar na 4ª ou 5ª série. E aí, eu lembro que eu tinha, né, naquela época, um tratorzinho, né? Aqueles que compram na feira de plástico, né? E aí tinha um amiguinho meu lá, que o pai dele tinha dado para ele aquele Autorama, né? E aí eu olhei aquilo, eu falei assim, pô, Autorama, né, Diego? Na nossa época, né? Não era qualquer menino que tinha, né? E aí começou a ficar, acho que é evidente a veia ali de negociação, né? Foi que assim, a gente fez uma troca do meu tratorzinho com o Autorama, né? E aí, quando eu saí da escola, a primeira coisa que eu fiz, eu fui até a casa do menino, né? Levei meu tratorzinho e trouxe para minha casa o Autorama. E aí, quando minha mãe viu aquilo, minha mãe ficou preocupada. Onde é que você arrumou esse brinquedo, menino? Né? Não, isso não, pelo amor. Não, mãe, eu troquei. Minha mãe não acreditava que eu tinha trocado um brinquedo daquele caríssimo por um tratorzinho de R$5 da feira, né?
E aí, beleza, minha mãe toda preocupada, voltou na escola, identificou a casa do menino, minha mãe pegou, foi lá e falou pro pai do menino. Quando o pai do menino chegou, minha mãe chegou na mesma hora. Minha mãe devolveu o brinquedo e pegou meu tratorzinho de volta. Naquele primeiro momento, eu fiquei pé da vida, né? Eu falei, pô, cara, uma habilidade aqui de, né, consegui, não fiz nada de errado, não peguei do menino, né? Mas aí eu acho que veio a maior lição da minha vida, né? Eu não fui justo nessa negociação com o menino, né? E assim, hoje se eu for falar assim, a minha maior escola de vendas hoje, eu posso dizer que foi minha mãe. Porque aí, né, nesse momento, minha mãe chegou ali em mim e ela falou, filho, vamos lá. O que acontece? Tudo bem, não tem nada errado você trocar o brinquedo. O problema é que, assim, o menino, talvez ele não entendeu o que estava acontecendo e te entregou um brinquedo que vale muito mais dinheiro. Então, numa situação dessa, é como se você tivesse enrolado esse menino. Então, não foi uma negociação justa. Então, a partir disso, tudo que eu comecei, tipo assim, querer trocar, querer fazer venda, essas coisas, eu sempre me preocupo assim, eu estou sendo justo com essa pessoa que eu estou vendendo esse produto? O que eu estou oferecendo para essa pessoa? É verdadeiro? É honesto? Eu estou fugindo aqui dos padrões morais fazendo essa venda? Se a partir do momento que eu checo tudo isso, tá tudo ok, cara, eu não estou fazendo nada de errado. Então, o que eu geralmente falo para as pessoas é, se a pessoa não quer comprar, ela perdeu uma excelente oportunidade de ter um ótimo produto na mão dela. E a amizade continua. Então, se eu for falar assim, qual foi a minha escola de vendas, eu acho que eu comecei a minha escola de vendas com a minha mãe. E aí, depois eu até brinco com todo mundo, né? Eu tive a oportunidade, tem aquele livro do Robert Kiyosaki, né? Pai Rico, Pai Pobre, né? O meu pai, né, biológico, é uma pessoa extremamente estudada, né? Foi uma pessoa que se formou, teve um bom emprego, mas foi uma pessoa que sempre foi um CLT, né? Ele trabalhava para outras pessoas para poder levar o nosso sustento e tudo mais. Só que muito cedo também eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa farmácia, com um comerciante que na época não tinha formação, não tinha farmácia. Mas assim, eu aprendi muita coisa de vendas com essa pessoa, que até hoje eu sou agradecido a ele por ter me tornado o homem que eu sou hoje também, né? Seu Ademir Martelli. Se estiver me ouvindo aí, seu Martelli, ó, beijão no senhor aí. Muito bom, César. Essa foi a minha escola de vendas onde eu comecei. Minha mãe, seu Ademir Martelli, e meu pai também, né? Que trouxe muita coisa de moralidade, educação, e graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Olha só aqui o professor Reinaldo Passadori, que muito me honra hoje com a sua presença, está comentando aqui, fazendo um comentário aqui bem pertinente, que eu até vou ler completamente. Acredito que uma das principais características de um vendedor é de ser um comprador do produto que vende. Se não acredita no produto, nem admira, não vai rolar. Concordam? Aí o Passadori faz. E você, como grande vendedor, aí concorda, César? Nossa, e como eu concordo, né? Vou dar um exemplo, o próprio Ale Prates, né? O Ale Prates, quando a gente se conheceu tudo, geralmente eu contratava ele todos os anos para estar comigo nas palestras da minha empresa, né? Então uma foto pequenininha. Hã? Com a mesma foto pequenininha, mas é que ele era minha arma secreta, entendeu? Ele não entendeu isso. Ele era a pessoa criava grande expectativa sobre os outros profissionais, aí via ele no palco, isso me abria a oportunidade de vender ele dentro das empresas. Então, assim, todo bom vendedor, ele tem que comprar aquilo que ele vende. Então, por exemplo, comecei comprando o Alê, o educador executivo. Quando o Ale me falou sobre o educador, rapaz, não pensei duas vezes, tanto que eu produzi as palestras com grandes nomes até 2019. Quando o Ale me apresentou o projeto, eu falei, opa, parei aqui e vim para cá. Então, ou seja, foi uma das maiores compras que eu fiz na minha vida. E o que o professor Passadori aí falou é uma verdade. A gente tem que comprar o produto que a gente acredita para ser um bom vendedor. Então, por isso que eu estou aqui hoje felizão na E3. Muito bom esse papo com o César. E a gente está avançando aqui. Vamos com a crônica da Priscila, então. Pri, a sua crônica que é sobre a nova era, visão holística do ser humano. Por favor.
Aqui, César, nesse quadro, o que eu sempre falo, né? O ser humano, ele é dividido entre espírito, mente e corpo. Ele não é só uma coisa ou só outra. Ele tem que... Os três estão dentro dele. E nessa Perfeito. nova era, as coisas mudaram muito. Falando de vendas, sempre teve aquele negócio, ou tudo ou nada, tudo em cima de resultado, vamos apertar um aqui, apertar outro lá, para se ter um resultado no final, independente de qualidade, de processos, de organização, de gestão pessoal, uma série de coisas. E com isso, as pessoas iam tendo muito aquela sensação de achatamento, de eu não consigo, eu não sou bom, enfim, gerava uma série de coisas ruins. Com o passar do tempo e até mesmo com o advento da internet, como eu sempre falo, que expandiu a mente do ser humano, hoje só não tem conteúdo, só não aprende realmente quem não quer, porque, né, ou então realmente quem não tem acesso à internet. Mas se você quer e tem acesso, você fica, pelo contrário, dá até uma overdose de tanta informação que você tem, daí você começa a filtrar. E dentro dessa nova era, o que acontece? A gente sempre gera, tanto no padrão nosso mental, sempre nós geramos um sentimento. Então, tudo que você pensa, você sente. E aquilo que você sente gera uma frequência vibracional. E quando a gente fala de venda, existe uma jornada por trás disso, né? Não é só simplesmente o toma lá, dá cá, o ganha-ganha, ele se faz no decorrer do processo. E daí, quando eu vejo, né, e um dos padrões mais elevados que existe na frequência vibracional e que nos permite manter vivo, não só nós, como o planeta em si, é realmente uma frequência vibracional que passa de 500 Hz. Aquele que faz com que a gente consiga interagir com o que existe de melhor é a partir dessa frequência vibracional. E aqui, quando a gente fala de vendas, tem que ter uma coisa muito bem intrínseca nela, que é a alegria. É a alegria de vender, é a alegria de ver o que o outro vai conquistar com essa nossa venda. A venda ela é só um meio de transportar uma energia boa para outra energia que está precisando dessa energia boa. E nisso você acopla e você evolui frequencialmente. Então, o que eu gostaria de falar aqui, e depois eu já vou emendar com uma pergunta, a tua frequência vibracional de alegria, ela é notória, né? Já tem um sorrisão aí no rosto, né? Olha, ó, o sorriso, ele é frequente, ele é nato, né? Ele vem fácil, né? Então, por que ele vem fácil? Porque tem uma frequência vibracional muito boa. Tem uma frequência vibracional que conversa com a gente a chegar e falar assim, nossa, deixa eu ver o que ele tem para ouvir. E é impressionante que consegue atrair exatamente as pessoas que estão precisando dessa frequência. E daí você acopla e essa engrenagem gira e funciona. Então, essa é a nova era. Para quem está nos assistindo, é sempre falar que essa frequência de alegria, essa frequência de gostar do que faz, é o que realmente faz com que a gente se mantenha e consiga sempre ter novos clientes, novas vendas. Não é o empurrar, é sim falar, a venda é só um meio. É simplesmente eu estou te entregando aquilo que realmente vai funcionar na tua vida e com isso você vai o quê? Proporcionar outras e outras e outras vidas, como se numa palestra. Você não atinge uma pessoa, você atinge no mínimo 5, 2, 10, 30, 40, 50, 1 milhão, quantas você quiser, até através da internet. Então, aproveitando nessa frequência vibracional, que a sua é sensacional, quem conhece o César sabe que você tem vontade de abraçar e ficar ali, né? Tem uma energia boa pra caramba. E a conversa com ele no telefone nunca é de 40 minutos, sempre passa de 1 hora. E se não corta, vai adiante, né? É uma energia sensacional. Né? Tem esse sorrisão, pode até não falar nada, pode até uma cara séria e tal, mas na hora que pega no telefone, acredita tanto, tem tanto amor e tanto respeito por aquilo que ele vai entregar, tem tanta confiança naquilo que mesmo que ele não falasse, a gente ia sentir. Então, parabéns pela tua frequência vibracional e que as pessoas sempre possam entender que todo mundo aqui pode vender. Todo mundo, independente do que seja, todo mundo se vende a sua imagem, a sua frequência vibracional, ela vem de você antes de você até falar alguma coisa, tá bom? E emendando nessa crônica que eu faço, para que as pessoas saberem o valor que elas têm, independente do que elas acreditam ou não, todo mundo tem valor e todo mundo é único no planeta. Não existe outro Césio, não existe outra Marcela, outro Brito, outra Priscila. Existem só nós nesse planeta, né? Nós somos os únicos nesse sentido. Então, como que uma pessoa ela pode trazer a individualidade dela para cima do palco, Césio? Como que ela pode transformar essa unicidade dela, aquilo que ela é única,
né? Como que ela pode trazer isso para cima do palco? Porque eu, quando eu fui pela primeira vez para cima do palco, eu quase tive uma síncope, né? Eu quase infartei ali, naquele palco, todo mundo me vendo, eu falei, agora já era, é a primeira e única, né? Então, assim, tem um nervosismo, porque você não sabe o que vai acontecer, o que as pessoas estão preocupadas em se você vai entregar o teu melhor, né? O que é a pessoa quando ela subiu naquele palco? O que ela tem, que ela já fez todo o esquema para estar ali? Ela se programou, ela se preparou para estar ali. O que quando ela subir no palco vai dar aquele frio na barriga? Dá um passo para a pessoa, o frio na barriga é inevitável, mas o que ela tem que se concentrar ali? O que você acha que ela, no palco, chegou no palco, pegou o microfone e agora vai que é tua? Vai que ela faz? Opa. Não, que legal, Priscila. Obrigado aí por essa crônica, essas observações aí sobre a questão da energia, da positividade. Realmente, eu adoro o que eu faço, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa que me ajuda muito, né? Nos resultados que a gente traz aí de vendas, de negociação. Então, você tá matando a pau aqui, viu? Pode ter certeza disso. Agora, vamos lá, né? O que vai fazer com que a pessoa realmente seja única naquela entrega, né? Eu volto de novo a falar para você que é muito simples, né? Ela tem que ser ela mesma, né? Eu acho que o grande segredo é assim, porque muitas vezes quando a gente vai subir no palco, né? A gente fica preocupado, e novamente eu me coloco nessa situação também, tá? A gente fica preocupado, cara, o que será que as pessoas vão pensar? O que será que as pessoas vão falar? Será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? Será que minha roupa tá adequada? Eu me coloco nessa situação. E eu sei que o fato de ficar preocupado com isso faz com que, muitas vezes, quando a gente precisa estar diante de uma plateia, estar diante de um público, a gente não faça a melhor entrega justamente porque ficamos preocupados com isso. Então, o que eu falo para as pessoas é assim, cara, se você hoje é uma pessoa que as pessoas te ouvem, as pessoas querem ouvir o que você tem para falar, sem você se preocupar, né, com produção, vai no palco e faz a mesma coisa como se você estivesse trocando uma ideia aqui, né? Hoje, por exemplo, quando eu até volto aqui, né? Vou até começar um trabalho também com o nosso amigo Passador aqui, né? Para a gente poder tentar melhorar toda essa parte de comunicação e tudo. E eu tenho certeza que uma das coisas que o Passador vai trazer para mim é, Césio, seja você, suba no palco e não queira mudar nada da sua essência. Isso vai fazer com que você consiga ter uma performance ideal e com certeza, você pode ter uma plateia lá de 100, 200, 300 pessoas. Se lá desse público todo você atingir 1% dele, você já cumpriu a sua missão. Então, minha dica é, seja você, não tem segredo. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer um registro aqui. O nosso grande Edward está fazendo um comentário aqui, achou sensacional o seu storytelling aí, sobre a história do trator aí, com a mãe. O Edward achou sensacional essa história. Eu lanço um desafio aqui em cima do que a Pri falou, para toda a comunidade E3, que está muito grande, hoje a gente nem conhece mais todo mundo, ao menos a gente da turma 2. Alguém algum dia já viu ou já contatou o Césio triste? Pri e Mac estão aqui, logicamente, né? Mas alguém já tem um telefonema, uma mensagem do Césio triste? É impossível, né? Nunca impressionante. Jamais, né? Nesse século. Chamar um paga-dívida, né? Muito bom. Olha, a Liliane está aí também. Opa! Grácia também. Ali entrou. A autenticidade é o primeiro Itália. passo de uma marca pessoal potente, diz a nossa italianinha Grácia, né? Ao Júnior aqui também. Eu estou vendo uma gente nova aqui que me parece a turma nova. A Mac esteve presente lá, pode identificar esse pessoal. Sejam bem-vindos, inclusive, né, Ma e Pri? A gente está contatando com esse pessoal. Já temos um educador aqui que vai participar, que é o Jorge Andrade, é da nova turma, né? Falou sobre o metaverso. No dia 29, na outra segunda-feira. Próxima segunda-feira, a gente vai estar aqui com o conhecidíssimo meu mentor, Veridiano Andrade, falando sobre carreira e profissão. Césio, você sentiu o nível do programa? É só escrever. Eu venho acompanhando.
Vendo todas as semanas aqui, só subindo o nível, hein, cara? Os educadores aqui estão fazendo acontecer, viu? É impressionante aqui. Todos são excelentes. Todos são Vamos lá, sensacionais. Marco, você. Olha o Reinaldo comentando sobre o César triste. Imagino que ele fazendo discurso fúnebre. Acho que vai transformar o choro em riso. Não, nessa hora a gente traz tudo que aquela pessoa que tá nos deixando trouxe de bom pra gente. Pode ter certeza. Vai acalmar muito o coração aí. O César, como carpideiro, é um ótimo vendedor. Marcelo e Marco, vai daí, Mineirinha, você pergunta. Vamos lá, mercado de palestras, tá? Peguei umas estatísticas, eu sempre trago aqui, tem um quadro das estatísticas também, passado. O movimento financeiro do mercado de palestras, em média, são 100 milhões de reais ano. E eu tô pegando aqui números aqui do ano passado, tá? Tem uma pesquisa do ano passado. 74% das contratações são feitas por indicação. Sim. 45% das pessoas procuram palestras em mídias sociais, 41% procuram palestrantes no Google, 31% em empresas de curadoria ou de rede própria, e sites de bancos de palestrantes, somente 22% das pessoas que procuram por uma palestra vão procurar em bancos de palestrantes. Palestra pressupõe um conhecimento anterior, que não só sobre a própria vida, mas algo que eu, para além da minha vida, trago e acrescento. E isso conecta muito com o nosso educador executivo. Perfeito. Onde a palestra é somente uma das formações, né, César? E aí Sim. que eu queria que você trouxesse para a gente o quanto essa formação ou as formações pelas quais a gente passa agregam e compõem esse mercado de palestras. Ser um palestrante procurado pressupõe não só uma boa história, mas uma boa formação. Como essas coisas se conectam? Legal, legal. Vamos lá. Bom, na realidade, assim, não sei se aqui todos que estão presentes sabem, né, na sala, mas hoje o educador executivo, o que ele é, né? Ele é uma junção de algumas metodologias, né? Onde, normalmente, a gente, para conseguir se tornar conhecido no mercado, muitas vezes a gente fala para os educadores que a porta de entrada com as empresas são as palestras, né? Só que hoje, no mercado de palestras, uma coisa que vem acontecendo, e isso aí o Alê já falava há muito tempo, né? A figura do palestrante profissional está com os seus dias contados, né? Então, por exemplo, hoje não é só você ser uma pessoa que você seja bom de palco, que você seja bom de comunicação, que vai te manter hoje no mercado de desenvolvimento. Ter algo a mais para isso é o que faz a diferença hoje de um palestrante que vai fazer a diferença no mercado. Então, a palestra, o que eu costumo dizer para todo mundo é apenas o comecinho de uma grande jornada que um educador executivo precisa ter, né? Então, hoje, dentro da nossa formação, a pessoa, quando ela ingressa na escola, o que nós ensinamos para ela? Primeiro, como que você faz uma consultoria de gestão, como que você desenvolve um programa de desenvolvimento de liderança, como que você faz um processo de workshop, um treinamento personalizado, como que você faz, tipo assim, você faz um processo de mentoria. Então, essas outras coisas é que agregam porque o profissional seja um profissional diferenciado. Então, Marcelo, o que eu falo para vocês hoje é assim, para se destacar hoje nesse segmento, não basta só você subir no palco e falar o tema. Você tem que ter algo mais que, através de uma metodologia, que a nossa proposta hoje na escola é mostrar que todo mundo tem algo para entregar, você vai conseguir fazer um bom trabalho no mercado. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acredito nisso, tá? Não é só você ter o conhecimento de palestra, precisa de outras informações que, com uma metodologia correta, independente do que você faça, você consegue ter uma consultoria, você consegue fazer um programa de desenvolvimento de líderes. Nosso amigo Jorge aqui, né, que está aqui com a gente aqui na sala. O Jorge é um exemplo clássico disso, né? Toda vez que eu converso com o Jorge, ele tá olhando o filho, tá cuidando da casa, ao mesmo tempo tá fazendo os programas dele, os desenvolvimentos. Eu já brinquei com ele, Jorge,
tem executivos que gostariam de ouvir você falar sobre a sua vida, sobre essa sua dinâmica dentro da casa hoje. Tem muitos profissionais hoje com essa tendência de home office, divisão de tarefas do lar, que precisam ouvir o que você tem para falar, como ser um executivo e pai de família ao mesmo tempo. Então, é uma bandeira interessante, para quem eu falo. Hoje, não é só simplesmente você pegar e falar, sou palestrante sobre esse tema. Ter outros conhecimentos que você possa transformar no método vai te ajudar também nessa carreira que é maravilhosa, é brilhante. Muito obrigado pela dica, Sérgio. O Jorge vai estar daqui a 2 semanas aqui falando sobre o metaverso. E já estamos anotando, né, prima, né? Essa pergunta que o Sérgio fez. Já fica preparada aí, né? Jorge Andrade. Ele ainda tem que gerenciar a vida dele no metaverso. Exatamente. Eu estou ansioso para ver o trabalho dele. Sérgio, eu gostaria que você falasse, você que tem o privilégio de estar 10 anos, um pouco mais, com a Ale Prates no dia a dia, ou seja, né, essa parceria aí que deu tão certo e que a gente, logicamente, participa de certa maneira, né, que você falasse um pouco dessa parceria e principalmente desse projeto da E3 que você comentou agora há pouco, mas principalmente para aquelas pessoas que ainda não sentiram, não têm ideia do que é a E3 como a gente que vive no dia a dia. Que legal, que legal. Vamos lá, cara. Bom, como vocês sabem que eu sou suspeito para falar do Alê, né? Que não falei para vocês, é uma pessoa que hoje faz uma diferença muito grande na minha vida, né? Mas assim, se eu posso dizer uma coisa assim com uma única palavra, o que define o Ale Prates é congruência. Né? Então, quando a gente fala sobre congruência, o Ale, eu até brinco aqui, né, no escritório, eu falo, é o nosso Steve Jobs aqui da educação, né? É uma pessoa assim que ele é muito visionário, ele enxerga muito lá na frente, ele consegue estar à frente de muitas pessoas do ramo de desenvolvimento, e isso faz com que ele seja uma pessoa diferenciada, porém é uma pessoa muito sensata e pé no chão. Porque uma coisa que me dá muito orgulho assim de ser sócio, parceiro dele hoje, é que assim, é um cara que tudo que ele promete, ele cumpre. Então assim, sou suspeito para falar dele, né? né? E aí, Brito, você perguntou sobre o Ale, que mais, Brito? Agora deu uma... A E3. Sobre a E3, legal. A E3, como eu falei para vocês, o Ale é um cara que ele é um visionário, né? O Ale, ele, até 2018, a gente via numa batida muito louca, né? De fazer eventos, palestras, treinamentos. E aí o Ale, né, nesse momento aí, ele teve o grato presente, né? A gente recebeu um presente que foi o nascimento da Larinha, né? E a Larinha fez no Ale, né, uma coisa que foi interessante, que foi assim, né? A questão do engajamento e estar presente, né? E aí o Ale, ele começou a se questionar e se perguntar assim, né? Pô, agora eu tenho essa princesinha aqui, como é que vai ser a minha vida daqui pra frente? Eu continuo nesse ritmo muito louco que eu tenho hoje, né? Porque o Ale, às vezes ele chegava a ficar ele só ficava 5 dias na casa dele durante o ano todo. Então era muito corrido a pegada. Então, isso faria com que ele não tivesse a oportunidade de ver a filha dele crescer. Foi aí que ele teve uma experiência lá fora, né? Ele foi buscar mais conhecimento lá fora, e aí ele teve contato com esse modelo protagonista de gestão, né? Que é fazer uma instituição que todos sejam donos, que todos tenham a oportunidade de crescer dentro dessa instituição. Foi aí que começou a E3, justamente com esse intuito. Onde o Ale hoje, graças a Deus, ele consegue, né? Com todo o time de educadores executivos que nós temos hoje, ele consegue hoje ter mais tempo com a Larinha, né? Então, por exemplo, o estar presente para ele, a congruência que eu comentei, né? Não adianta ele ensinar isso no palco, mas ele não viver isso na vida dele. Então, assim, ó, a congruência hoje é o que diferencia muito ele, e a Escola E3 tem justamente esse propósito, né? Construir um time de pessoas que possam colaborar com o futuro e o crescimento das organizações através desse modelo protagonista de gestão, que, graças a Deus, vem dando muito certo aí. São já 3 anos, se Deus quiser, em breve... Não, 3 anos agora em janeiro. Se Deus quiser, tem muita história ainda para a gente construir com vocês aí. Só para o pessoal ter uma ideia, Sérgio, você falou antes da movimentação do Ale,
Quantas palestras o Alê, a gente sabe aqui, mas logicamente a nossa audiência aí. Como é que era essa movimentação do Alê no dia a dia? Paz, às vezes o homem ele fazia o seguinte, ele almoçava, ele tomava café num estado, almoçava em outro e jantava em outro, né? Era uma vida muito louca, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, mesmo não sendo uma pessoa reconhecida na mídia, foram 104 palestras, né, num ano. Então, e todo ano a mesma coisa, sempre entregando esse número acima de 100 palestras. Só que aí, com agora a chegada dos educadores executivos, graças a Deus a gente está conseguindo diminuir isso. Por quê? Muitas vezes a gente acaba direcionando aquilo que o Ale entregar numa empresa para um educador executivo ir lá e fazer a entrega. Ele até brinca, né, que antigamente o maior orgulho dele era ser aplaudido de pé. Hoje ele fica mais orgulhoso de ver os nossos educadores sendo aplaudidos de pé do que ele propriamente sendo aplaudido. Então, essa é mais ou menos a correria que a gente vem obtendo. E a E3, com a ajuda dos educadores, também está tendo um crescimento muito grande, né? Nos últimos 3 anos, a gente pode dizer que a gente triplicou aí, tanto de tamanho, faturamento, e graças, se Deus quiser, em breve vamos quadriplicar isso aí também. E todo mundo crescendo junto com a gente aí. Tamo junto. Pri, a sua despedida, estamos estourando o tempo aqui, Pri, a sua despedida aí para o nosso convidado. Césio, parabéns, né, por toda a tua trajetória, ela é linda, e essa trajetória sua com a Lê, com o educador, é que gerou não só o Conexão Brasil, mas como gerou outros produtos que tem por vir aí, que nós sabemos nos bastidores, e que realmente está trazendo o nome da E3, porque realmente é uma família, né? As pessoas que estão de fora às vezes podem não entender, pô, será que é isso e muito mais? Se entrar, pode vir, porque realmente é isso aqui que aparece, surge, as coisas surgem, acontecem. Então quero agradecer pela tua jornada, pela essa pessoa maravilhosa que você é, que está sempre pronto para nos ajudar, tá? Independente do que seja, independente até de quando é algo fora da E3, mas que fale sobre palestras, alguma coisa. Então, assim, gratidão pela tua existência, pela tua jornada, por tudo que você é para nós. E gratidão também por você ter comparecido hoje aqui com a gente. É sempre sensacional. Eu morro de saudade de você, gosto muito de você. E ó, esse é o primeiro de muitos. Você não vai escapar não, tá? Não é porque tem um lado teu aí que gosta de cabelo, a gente arranca a saca-rolha, mas a gente te traz de volta, tá? Em breve eu volto, pode ter certeza. Beijo grande pra você. Beijo pra você também. Valeu. Você, mano. Césio vai merecer até um filtro de coragem. Olha. Estou só gratidão. Gratidão Obrigado. pela tua disponibilidade, não sei nem se é uma questão de coragem, que acho que nem combina essa palavra com você, porque eu te acho muito corajoso. Mas por você romper essa barreira e estar aqui com a gente, romper uma barreira que a gente já sabe que está na vida. Só ele não caiu a ficha ainda, mas a gente fala de paixão, Sérgio. Obrigado. Você é sempre afetuoso, tão carinhoso, tão receptivo. Muito obrigada, viu? Meus coraçõezinhos aqui para você. Tamo junto. Da mesma maneira, César, agradecer vocês. A gente insistiu na data, mas valeu a pena. A nossa audiência aí está agradecendo muito. Conseguiram fazer o Césio aparecer aqui, diz o Marcelo Jaime. Meu grande amigo Césio, muito obrigado. Opa, é isso aí, gente. Galera, quero agradecer aí por essa oportunidade aí de estar batendo esse papo aqui com vocês. Confesso pra vocês, hein? O Brito sofreu um pouquinho, né, Brito? E marca, desmarca, não dá hoje, não sei o quê. Césio, só mais um desafio. O Marcelo Jaime, que é o nosso piloto do plantão, né? Tá colocando aqui. Agora só falta fazer o Césio voar comigo. Olha aí. Você tá maluco, rapaz? Esse cara aí, quando ele pega esse desafio, ele vai querer dar pirueta no avião e tudo mais. Tô fora! Que show, que show. E galera, obrigado mesmo aí por essa oportunidade. Se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas aí. Contem comigo. Sempre, beleza? Fica gravado essa live e a gente volta ao vivo na próxima segunda-feira, 13 horas, com Veridiana Andrade. Tchau! Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada. Beijo. Valeu, Tchau. Tchau.